Hoje uma forma também de ajudar isso o empresário é automatizando a empresa, informatizando, colocando softwares para trabalhar ao seu favor, né? Até nessa questão da gestão e delegação de tarefas, né? Sem dúvida, né? Hoje, uma das coisas que mais toma tempo do empresário é olhar assim, o que cada um está fazendo na empresa. Né? Será que o cara realmente está fazendo aquela tarefa que você passou? Não está fazendo? Porque tem uma coisa que acho que todo pequeno, médio empresário tem na cabeça dele, que é o seguinte, nossa empresa tem que ter um sistema financeiro. É o básico. Alguns já avançam um pouquinho e falam assim, a gente tem que ter um sistema de CRM, de controle de clientes. Mas hoje um dos sistemas mais importantes nesse mundo onde o tempo virou um artigo de luxo é você ter um sistema que faça gestão de tarefas da equipe, projetos da equipe, processos da equipe, da rotina do time. E quando você consegue entender esse modelo de gestão, esse modelo de rotina de processos, o que acaba acontecendo é que você vê quais são as coisas positivas, as deficiências, onde você pode melhorar efetivamente a produtividade do time. E aí com dados, sem achismo, você começa a ter os argumentos para fazer uma empresa muito mais produtiva e lucrativa. Quando o empresário está tomando essa decisão, ele se vê em alguns momentos também aquele medo de delegar. O software ajuda, mas também tem um outro lado assim, como ele consegue blindar de certa forma a sua empresa com as situações políticas, sociais, econômicas do mercado? Bem, o software ele ajuda a delegar, mas ele não dá coragem de delegar, né? Então, o empreendedor ele precisa se treinar para largar as coisas. E isso é um processo que não é do dia para a noite. Ele tem que entender o seguinte, que muitas vezes na cabeça dele só ele faz bem. E se só ele faz bem, a empresa vai depender sempre dele. E eu digo uma coisa, ninguém é substituível. Ninguém é substituível. Todos nós somos substituíveis. Então a gente tem que ter essa mentalidade. E às vezes a gente tem que abrir espaço para outras pessoas trazerem novas sugestões, novas formas de fazer, novos modelos de trabalho que às vezes a gente não viu, simplesmente porque a gente está fazendo tanto que não teve o tempo de pensar de uma forma diferente. Então a primeira coisa é se abrir para isso. A segunda coisa é desenvolva as pessoas. O empreendedor ele nunca tem tempo para, às vezes, fazer o que ele quer fazer, mas ele tem sempre tempo para refazer aquilo que deu errado porque ele esqueceu, porque virou uma urgência, coisa do tipo. Então é o seguinte, quando você for fazer alguma tarefa, você pensa, eu posso delegar isso aqui para alguém? Eu deveria estar fazendo isso, alguém do meu time deveria estar fazendo. E aí quando você tem essa consciência e sabe que alguém deveria estar fazendo, o que você precisa fazer é, delegue então. E como que eu vou delegar? Chama a pessoa na sua mesa e fala assim, olha, eu vou te treinar como fazer isso. E não é só falar, escreva isso, documente, crie um processo já. Porque aí da próxima vez que a pessoa for fazer, ele nem precisa nem perguntar para você. Ele lê lá o procedimento, como se fosse uma receita de um bolo, e ele já sabe fazer automaticamente. E aí o que você trabalha? Você trabalha na melhoria dos processos que foram mapeados. E não simplesmente a toda hora você fazer ou ensinar alguém para estar fazendo. Então a gente não precisa trabalhar mais, a gente precisa trabalhar de forma inteligente. Com relação à tua pergunta da blindagem, do externo, né? A gente não consegue mudar o valor do dólar, temperatura, não conseguimos alterar fatores políticos, economia externa, isso a gente não tem como fazer. Mas a gente tem que pensar sempre o seguinte, o que eu posso, na minha empresa, fazer para blindar o meu faturamento, o meu lucro, a minha gestão, a minha equipe? Então, você tem que sempre pensar o seguinte, se eu estou com um produto A e eu dependo de um mercado X para esse produto conseguir vender, o que eu posso fazer para criar um produto B que vai começar a ter uma certa importância num outro mercado W, que se um for afetado, o outro não afeta. E muitas vezes o empresário, ele simplesmente, ele foca toda a sua empresa, todo o seu atendimento, às vezes em poucos clientes. Então, o americano ele fala uma coisa que é muito sábio, ele fala assim, se uma empresa tem mais de 20% do seu faturamento na mão de um único cliente, tem alguma coisa errada. Ou seja, você deveria ter 100% do seu faturamento distribuído talvez entre 100 clientes. Entre 80 clientes. Ou seja, nenhum cliente tem um peso tão grande que se aquele mercado, se aquele cliente sair, ele afeta o faturamento da tua empresa. Então uma coisa que a gente tem que olhar é, se hoje você olha para o seu faturamento e você vê que 10%, 30%, 40% vem de um único tipo de cliente, ou talvez de um único tipo de segmento, o que você vai ter que trabalhar todos os dias, que isso é estratégico, é como que eu consigo ganhar outro segmento que me ajude a diluir essa minha concentração de faturamento. E isso aconteceu, se você pegar o Brasil ultimamente, você pega por exemplo, o mercado imobiliário, principalmente nas grandes capitais brasileiras.
é um mercado que apanhou demais nos últimos anos. Com a economia, o mercado imobiliário parou, você teve devolução de apartamentos, isso é bem conhecido. Agora, tiveram alguns mercados que sofreram demais com essa questão da construção civil. Você pega, por exemplo, a própria mídia, rádios, por exemplo, jornais, TVs, agências de propaganda. Eu vi agências de propaganda perderem faturamentos de milhões, faturava às vezes 100 milhões, foram faturar 20 milhões. Por quê? Boa parte do seu faturamento estava atrelado a um faturamento de um mercado que simplesmente se desintegrou. Então, como o Brasil não tem uma estabilidade de nada, a gente tem que cuidar dessa instabilidade de uma forma que ela fique mais estável. E a forma de fazer isso é alocando seu tempo para diluir o seu risco de faturamento num único mercado, num único cliente. O planejamento é a chave do sucesso. Eu diria que o tempo para planejar é a chave do sucesso. A pessoa parar tempo para olhar o seu fluxo, para olhar os seus números, para olhar o que está acontecendo e a partir daí ela criar estratégias que vão vir na cabeça dela. Às vezes não vem de cara, mas às vezes ela assim, eu estou com um problema aqui. E quando você tem um problema, você começa a pensar sobre aquele problema, chega um determinado momento que aquele problema começa a tirar uma solução. E aí você fala, puxa, eu consegui diminuir o meu risco. Christian, obrigado pela oportunidade, foi muito bacana bater um papo, sei que você está apressado a pegar o voo, mas queria te agradecer de antemão pela tua vinda aqui na rádio, a gente fica muito satisfeito pelas essas dicas que você deu aí para o nosso empresário aqui da cidade, aqui da região que ouve o nosso programa, e queria deixar para você finalizar aí com alguma dica, algum insight para a galera. Eu acho que eu sempre gosto de fechar dizendo isso, que a gente tem que parar de correr e começar a andar, porque às vezes a gente está correndo na nossa mente. A pessoa pergunta para você, como é que tá a vida? Você fala, nossa, tá uma correria. E se internamente você tá correndo, externamente você tá também, e você tá pensando assim, e a sua vida realmente está nessa velocidade. Que às vezes é a velocidade que você não aproveita, que você não planeja, que você perde oportunidades, que você perde dinheiro. Então para de correr e começa a andar. Olha todo dia e aprenda um método de produtividade. Leia um livro, leia o Tríade do Tempo, que é ótimo. Procura no YouTube, tem muito conteúdo gratuito no YouTube. O meu canal no YouTube tem, toda semana eu lanço alguma coisa, que é o Christian Barbosa. Só procura lá Christian Barbosa, vai ter bastante vídeos. Enfim, hoje a gente está no momento onde a gente pode aprender as coisas de uma forma rápida, fácil e às vezes até acessível, realmente. Com um custo mais acessível, de graça até. É isso, aproveite o tempo, então vamos parar de correr e começar a andar. Obrigado. Um abraço.